Olá, graça e paz, sejam bem-vindos, todos os que estão aqui presentes conosco, tanto também os que estão na internet. Vamos iniciar o nosso culto e eu convido você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar, clamar a presença do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, o direcionamento do Senhor para tudo nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a oferecermos ao Senhor louvores agradáveis à Tua presença. Que o Senhor aceite o nosso coração, a nossa vida, como oferta diante do Senhor. Abençoe, Deus, esse momento, nós vamos cultuar o Senhor. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, quero deixar claro que nós estamos em culto aqui na igreja, por isso que quem está nos vendo aí pela internet também vem de máscara, porque é uma exigência do Estado, uma exigência da cidade, nós estamos cumprindo aqui conforme as exigências. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, a palavra do Senhor nos fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos aqui para adorar, para glorificar o nome do nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos do louvor. Sabemos que esse texto aqui fala da humilhação de Cristo, mas também fala da exaltação do Senhor. Depois que Ele venceu a morte na cruz, pagou o preço por minha vida, por sua vida, Ele então nos deu a oportunidade de servirmos ao Senhor como verdadeiros adoradores. Nós vamos adorar o nosso Deus. Lembrando que nós estamos num culto um pouco mais resumido, por isso nós estamos indo direto. Vamos louvar o Senhor. Convido os irmãos que estão aqui conosco a colocar de pé. O hino é 269. Então, primeiro vai ser o Tem esta hora. Não é isso? O hino é a segunda. Vamos cantar o cântico Vem, essa é a hora de adoração.
Sabemos que todo o sacrifício do Senhor na cruz foi para poder perdoar os nossos pecados, nós podemos ter salvação em Cristo Jesus. Nós vamos orar confessando os nossos pecados, depois vamos entoar o hino de número 269. Oremos ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que diante do Senhor toda língua confessará, todo joelho dobrará. Sabemos da grandeza do Senhor, da majestade do Senhor, da sua soberania. E mesmo assim, Senhor, nós pecamos. Fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, seja em pensamentos, seja em palavras, seja por ações, seja inclusive por omissões. Que o Senhor venha, Deus, a nos perdoar. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Nós nos envergonhamos, ó Deus, quando nós fazemos o que não convém diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, pelo sangue do Senhor, vertido na cruz, nos limpe, Deus, nos torne, ó Deus, alvos, brancos, Senhor, como a neve, para que nós possamos nos adentrar diante do Senhor, do Teu trono de graça, podemos aprender aquilo que vem direto do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hino de número 269. Hino de número 269 dos nossos hinários. De louvor e agradecimento pelo perdão dos nossos pecados.
estarmos na tua casa, de podermos te louvar, de podermos te adorar, ó Pai, de podermos, ó Deus, nos achegar à tua presença e de forma humilde, ó Pai, de coração contrito, lhe pedir, lhe rogar, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Pai amado, nós sabemos o quão falhos somos, nós sabemos, ó Deus, que perante o Senhor nós somos como trapos de imundícia, ó Pai, mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus misericordioso, ó Pai. Nós lhe rogamos que o Senhor derrame sobre nós a tua graça nesta noite, que o Senhor derrame sobre nós o teu perdão, ó Pai, para que possamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua mensagem, ó Pai. Abençoa o pastor que trará a tua palavra, que ele seja a boca do Senhor aqui esta noite e que nós saiamos daqui, ó Pai, com os corações alimentados, com os corações repletos de alegria em ouvir a tua palavra, palavra esta, ó Pai, que é a verdade. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 6. Salmo de número 6. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, do versículo 1 até o versículo 10. Salmo de número 6. Davi recorre à misericórdia de Deus. A palavra do Senhor nos fala assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Nós estamos mais uma vez diante de um salmo de lamento. Nós meditamos no salmo de número 3, no salmo de número 4, salmo de número 5, e agora nós estamos no salmo, vamos pensar um pouco sobre o salmo de número 6. E conforme já foi mencionado aqui, segundo um autor desconhecido, este é o lugar da Escritura onde a mente e o coração se encontram, onde os pensamentos e os sentimentos se juntam. São salmos de lamentos. 59 salmos onde ambos, mente e coração, igualmente importantes, são colocados de igual importância, mas onde um precisa liderar o outro. E nós sempre vemos que a razão, a fé racional, acaba sendo o norte que lidera todos os sentimentos. Esses salmos, eles mostram situações do dia a dia vivenciadas pelos servos de Deus, que acabam por abalar suas estruturas, acabam por mexer demais com os seus sentimentos, e que nessas horas apenas a fé racional, que vem ali da mente, do conhecimento do Senhor, é que dá então o discernimento, que dá a sanidade, que dá a sabedoria para que ele possa então superar aquele momento tão difícil que ele tem passado. Seja por uma perseguição de um inimigo, seja por algo que ele mesmo fez, seja por uma situação inesperada. É nessas horas que a fé e o conhecimento do Senhor dão a sabedoria. E nesse sentido, as experiências desses homens, desses salmos, têm muito a nos ensinar. O salmo de número 6, ele é chamado por alguns como sendo o
o salmo de oração do enfermo, principalmente devido ao versículo 2, aonde ele fala que ele se sente debilitado e aonde ele fala, pede para que o Senhor sare ele. Nos faz inclusive lembrar da oração do rei Ezequias, quando estava à beira da morte, e pediu para que o Senhor o curasse e desse mais alguns anos de vida. E faz total sentido. Faz ainda mais sentido quando nós pensamos pelo fato de que essa enfermidade não precisa necessariamente ser uma enfermidade física, mas ela pode ser uma enfermidade da alma. Principalmente aquela enfermidade aparentemente causada pelo pecado e pelos efeitos do pecado na vida de quem pratica. Tanto efeitos físicos, como efeitos emocionais e efeitos espirituais. Uma enfermidade que então faz com que esse salmo aqui também seja um poema de chamado ao arrependimento. É por isso que esse salmo de lamento ele é incluído nos 7 salmos penitenciais que desde a igreja primitiva eles são populares, que são o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130, o Salmo 143 e esse Salmo de número 6. O mais conhecido deles é o Salmo de número 51, que mostra então o servo de Deus ali, colocando a sua vida diante do Senhor, confessando o seu pecado e experimentando o perdão de Deus. Tratando aqui então a enfermidade da alma, a enfermidade causada pelo pecado. O salmista, primeiramente, nesse salmo, nos versículos 1 a 3, ele apela pelo perdão e a graça de Deus. Depois do versículo 4 até o versículo 7, ele então apela para a libertação, e ele começa a descrever a intensidade do seu sofrimento. Ele começa a contar o que aquele pecado trouxe de sofrimento, principalmente emocional, aqui ao seu coração. E por último, ele encerra dando uma nota de esperança, aonde então ele repreende os seus inimigos, confiante de que Deus o ouviu. É o grito daquele que tem a certeza que as suas orações foram ouvidas pelo Senhor. Versículo 7, versículo 8. Pensando nisso, nós vamos pensar hoje sobre o clamor do pecador arrependido. O clamor do pecador arrependido. Nós vemos que, em primeiro lugar, o clamor do salmista inclui um apelo de perdão e graça. Aquilo que eu disse, versículo 1 ao versículo 3. E aqui é importante nós considerarmos como que o salmista descreve os sentimentos do seu coração. O que estava passando na vida dele? O que estava passando no seu corpo? O que estava acontecendo com ele? Ele se descreve como alguém debilitado, no versículo 2. Ainda no versículo 2, ele se descreve como alguém que vê nos seus atos, alguém que é merecedor da repreensão, do castigo e da ira de Deus. No versículo 3, ele se descreve alguém com a alma profundamente perturbada. E depois, por fim, ele não vê outra opção a não ser anelar e buscar pela misericórdia de Deus. Aqui me chama a atenção o contraste gritante entre os sentimentos que o mesmo salmista colocou no Salmo 4 e agora no Salmo 6. No Salmo 4, ele mostra a sua confiança no Senhor, no versículo 8, quando ele diz assim, você pode olhar um pouquinho para trás aqui na sua Bíblia: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agora aqui no Salmo de número 6, aqui no versículo de número 6, ele já faz exatamente o contrário. Parece que o seu leito é um leito de terror. Olha só, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Olha o contraste de sentimento que tem entre o Salmo 4 e o Salmo 6. E a pergunta que fica é: o que seria a causa dessa dor? O que seria a causa da sua dor? A causa da sua dor é a sensação da desaprovação ou da ira de Deus. A sensação de que Deus desaprovava a sua vida. A sensação de que ele era merecedor da ira de Deus. Isso trazia inquietação para a vida dele.
a palavra traduzida aqui por repreender, aqui no versículo 1, ela representa uma relação direta com a ação de Deus administrada no julgamento de alguém por causa dos seus pecados. É Deus repreendendo, é Deus chamando a atenção de alguém porque cometeu algum pecado. Esse versículo é exatamente igual ao primeiro versículo do Salmo 138, no qual mais tarde, nesse mesmo Salmo 138, versículo 3, ele descreve qual era a causa do seu sentimento, do seu sofrimento. E ele coloca a causa do seu sofrimento como sendo o pecado. Ele diz assim: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa dos meus pecados. Veja que a linguagem inteira do Salmo aqui é aquela que indica uma conexão entre o sofrimento e o pecado. E como nós dissemos de manhã, é lógico que nem todo sofrimento é por causa do pecado. Mas também é lógico que existe uma relação entre o pecado e o sofrimento. É o sentimento que temos quando somos afligidos pela consciência de que o sofrimento que nós estamos passando é por causa dos nossos pecados. É isso que o salmista está falando aqui. Talvez esse senso do pecado fica mais evidente quando nós lemos o restante do versículo 1, a segunda parte, que ele fala assim: nem me castigues no teu furor. Ele trata aqui da sensação da desaprovação de Deus. E aí surge outra pergunta: o que fazer nessas horas? Quando os nossos pecados ou os nossos atos nos levam a ter um senso da desaprovação de Deus. Diga-se de passagem, isso é algo louvável, porque essa sensação é porque nós estamos sendo incomodados pelo Espírito Santo de Deus. O problema é quando a pessoa peca e isso não faz diferença na sua vida. Aqui não, aqui nós vemos que ele está sendo incomodado. E o que nós fazemos nessa hora? É preciso clamar pela misericórdia de Deus. As expressões aqui nos fazem lembrar a história do profeta Abacuque, que nós estamos estudando na quarta-feira, quando ele ficou alarmado pelas declarações do Senhor, de que o Senhor iria então suscitar uma nação, que era a Babilônia, sobre Judá, como forma de disciplina dos seus pecados. E então ele chega ali no capítulo 3, versículo 2, e ele fala: Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Ele sabia que ia ser punido, e ele chama o Senhor para a misericórdia. Aquele castigo iminente daquela nação trouxe para o profeta um quebrantamento, uma necessidade de perdão e graça. E é exatamente aquilo que Davi faz aqui. Ele clama no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor. E se você for ler isso na linguagem NVI, ele diz assim: misericórdia, Senhor. É a mesma palavra, só mudou a tradução. Misericórdia. Ele clama pela misericórdia. Essa palavra aqui, traduzida por misericórdia ou compaixão, é uma palavra no Antigo Testamento, uma palavra hebraica que aparece 76 vezes no Antigo Testamento, e em sua grande maioria mostrando o ato gracioso de Deus em não atribuir ao pecador a sua merecida punição. É quando Deus sabe, na sua grande sabedoria e poder, que nós somos pecadores, e na sua justiça nós devemos ser condenados, e Ele então, por sua graça, não executa essa condenação. É sempre assim que essa palavra ela é usada aqui, mostrando a misericórdia do Senhor. É isso que Davi clama aqui. Foi isso que o profeta clamou lá. Mas chama atenção que também o profeta, aqui Davi, ele apela para a graça do Senhor. Ele mostra e ele destaca o efeito restaurador da misericórdia na vida daquele que a experimenta. Se o pecado é algo que esmaga, a graça e o perdão é algo que traz paz, é algo que traz alívio, é algo que traz libertação. E é esse contraste que o salmista coloca aqui. O salmista diz que se sentir debilitado no versículo 2, ou diz se sentir fraco, como algumas versões. Ele diz que os seus ossos estão abalados e que a sua alma está profundamente perturbada. Certamente metáforas mostrando o efeito do pecado no seu corpo. Talvez quando ele diz ali que ele se sente debilitado, nós podemos nos lembrar aqui de uma planta murcha por falta de umidade, que
que vai então trazendo, vai sendo drenado, vai murchando, vai secando, a ponto de perder todas as suas forças. Quando ele diz aqui que os seus ossos estão abalados, nós sabemos que os ossos é aquilo que dá estrutura, que dá sustentação para o nosso corpo, que nos ajuda a manter de pé. E ele está falando aqui que ele estava perdendo força naquilo que o apoiava, como se ele estivesse sendo prostrado com uma força muito maior do que ele poderia suportar. É como o próprio Davi diz lá no Salmo 32: quanto calei os meus lábios, os meus ossos pareciam envelhecer, pareciam ser quebrados, pareciam ser esmagados por causa daquilo. Mas por outro lado, aquele que recebe perdão, advindo da misericórdia e da graça de Deus, ele tem as suas forças restauradas, ele recebe cura, e ele recebe alívio para a sua alma. Como nos diz lá o texto de 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos meus maus caminhos, seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos aprender a recorrer a Deus e suplicar pela misericórdia do Senhor, e suplicar pela graça do Senhor, e suplicar pelo perdão do Senhor todos os dias da nossa vida. Como bem disse Calvino quando expôs esse texto, nós aprendemos com o exemplo de Davi que nós precisamos recorrer ao antídoto para o nosso sofrimento, ao antídoto que nos traz alívio, ao antídoto que nos leva à paz com Deus. Se nós não chegamos diante de Deus e nós não esperamos buscar a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, nós jamais seremos prósperos, jamais teremos paz e jamais seremos aliviados do fardo do pecado das nossas costas, que tanto nos esmaga, que tanto nos pesa sobre nós. Precisamos do perdão do Senhor pelas nossas vidas. Em segundo lugar, nós vemos que o clamor do salmista inclui um apelo por libertação. Capítulo 4 até o versículo 7. Aqui no hebraico nós vemos duas estrofes, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, versículo 6, versículo 4, versículo 5, versículo 6 e versículo 7, mas que fica tudo dentro do mesmo intento. Se nos 3 primeiros versículos o salmista pede misericórdia, depois de entender e reconhecer qual era a causa do seu sofrimento, que era o pecado, e também perceber os efeitos que esse sofrimento, que esse pecado trazia sobre o seu corpo físico, ou seja, sobre o seu próprio corpo, de agora em diante, o salmista ele reconhece os efeitos emocionais do pecado na sua vida, e por isso ele pede libertação do Senhor. Além de nos destruir fisicamente, quando nós nos afastamos do Senhor, nós também somos destruídos emocionalmente, sem contar espiritualmente, isso nos afasta de Deus. Primeiramente, no versículo 4, nós vemos ele aqui pedindo libertação porque ele tinha um sentimento de abandono. O primeiro clamor de Davi, que ele ressalta, é a sensação da perda do sentido da presença de Deus. É como se ele sentisse que Deus não estava meio ausente dele. É como se ele sentisse que Deus não estava muito se preocupando com ele. Ou quando ele chegava diante de Deus, ele não sentia a presença de Deus. É uma experiência muito frequente naqueles que vivem em angústia. Ele diz assim: volta-te, Senhor, no sentido de voltar ao algo que já tinha pedido. Livra a minha alma, salve-me por tua graça. Veja que aqui, aquilo que ele disse no versículo anterior, até quanto, agora cria um teor de súplica por livramento. Senhor, livra a minha alma. Volta, Senhor, salva o meu coração, salva a minha vida. E mais uma vez aqui, ele entende que nada é feito pelos seus méritos, porque ele apela para o caráter de Deus, ele apela para a graça do Senhor. Ele fala: salva-me, Senhor, por quê? Por causa da tua graça. Não pelos seus méritos pessoais, mas pela graça de Deus. O que não é fácil reconhecer. Para nós, às vezes, aqui na igreja, a gente fala: nossa, é muito fácil reconhecer que somos pecadores, mas isso não é tão simples assim de reconhecer, não.
o sentimento de ser desmascarado diante de Deus, o sentimento de sermos quebrados a ponto de entendermos que merecemos a ira de Deus, não é algo muito bom, porque normalmente nós não gostamos de ser quebrados. No entanto, que o salmista aqui no versículo 5, que ele vai discorrendo no seu argumento, ele lembra para onde ele estava indo. Quando ele fala da morte, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Diz: Senhor, me liberta, porque senão eu vou morrer, eu vou sair para a perdição. E uma vez perdido, eu não vou conseguir nem te agradecer. Uma vez morto, eu não vou conseguir nem te agradecer pela sua libertação. Olha o que ele está colocando aqui. Nós sabemos que reconhecer os nossos pecados não é nada fácil, mas por outro lado, aquele que é servo do Senhor, que já experimentou a verdadeira paz e o alívio de ter os seus pecados perdoados, a angústia trazida no coração pelo sentimento de que Deus o abandonou é muito maior. Aquele sentimento de pensar que Deus não está perto é muito mais desesperador do que ser quebrado pelos seus pecados, porque ele já andou com Deus, porque já esteve próximo do Senhor, e agora ele pensa que Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo. A nossa felicidade depende disso, que nós somos alvos da consideração divina. O Senhor nos libertou para que a gente possa ter um relacionamento com Ele, e quando a gente, no nosso interior, nos nossos sentimentos, sentimos que isso se perdeu, acabou tudo. Por isso que Davi diz: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Ele perdeu aquela conexão do sentimento, da presença do Senhor, e é uma das coisas que ele fala aqui, pedindo libertação. A segunda coisa é que ele vivia numa inquietação constante, versículo 6. A segunda coisa que o salmista ressalta é a perda do sono. E talvez para alguns aqui que nunca, de vez em quando, só perde sono, ou nunca perdeu o sono, pode pensar: isso não é coisa para tanta inspiração do salmista assim, para que ele possa então fazer todo um poema falando de alguém que perdeu o sono. Mas aqueles que já sofreram ou sofrem depressão, ou já tiveram crises de ansiedade, que viraram na sua cama, no seu leito, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem conseguir desligar daquilo que estava preocupando, que às vezes nem ia acontecer, esses aí conseguem muito bem entender o que ele está dizendo aqui, que ele gemia no seu leito, tentando dormir e não conseguia desligar dos seus problemas. É esse sofrimento descrito aqui por Davi. Um escritor certa vez disse que para a maioria dos que sofrem é nas longas vigílias da noite, quando o silêncio e a solidão aumentam e o calor da companhia humana está ausente, que a dor e o sofrimento atingem um ponto mais alto e sombrio. É quando está sozinho, é quando as luzes se apagam, é quando não tem ninguém para conversar, é quando não tem o dia a dia para estar dando movimento e estar fazendo o dia passar rápido, que as coisas vêm na cabeça, que criam asas, que viram monstros. É isso aqui que Davi está falando. Davi descreve o seu sofrimento como algo que trazia profunda inquietação e tristeza no seu coração. Se no Salmo 4 ele fala: eu vou deitar em paz, aqui ele fala: eu não consigo sequer dormir. A noite para mim é algo terrível. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito e minhas lágrimas o alago. O senso da separação de Deus, o senso que ele tinha da separação de Deus, fazia com que ele chorasse tão copiosamente que era como se o seu leito fosse inundado com suas lágrimas. Olha que sentimento da distância de Deus. Calvino expõe esse texto aqui. Ele diz que o fato de Davi deixar claro que Deus estava desgostoso com ele era como se ele tivesse um vislumbre do inferno abrindo para ele, de braços abertos, pronto para que ele fosse jogado dentro do inferno. E aquilo então trazia fadiga mental e produzia um excesso de sofrimento para ele. Talvez só aqueles que vivem essas crises maiores hoje possam entender
o pânico e o desespero que Davi estava vivendo quando ele fala isso daqui. Isso nos mostra que nós não podemos desprezar a destruição emocional que o pecado produz no coração do ser humano e na vida do ser humano. Nós sabemos que existem muitas pessoas que andam atormentadas porque não experimentaram o perdão e a graça de Deus. Pessoas que precisam da libertação do Senhor. E talvez uma dessas pessoas seja um dos que estão aqui, ou seja, você que está ouvindo pela internet. Alguém que precisa dessa libertação do Senhor, precisa clamar constantemente por alívio, por poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que é o Senhor quem sustenta. Mas louvado seja Deus que esse texto não traz só coisa ruim, ele traz uma esperança. E é dos versículos 8 ao versículo 10 que nós vemos essa esperança. Um grito de esperança. Essa é a terceira coisa que nós vemos aqui no clamor de Davi. Um grito de esperança. Eu estou certo que Davi havia escondido o seu rosto e que ele estava realmente crendo que Deus não estava perto dele. De fato, ele estava convicto de que Deus havia o abandonado. Só que Deus não havia o abandonado. Deus estava lá, Deus continuava sendo o Deus dele. Você já reparou, não sei se na minha leitura aqui você conseguiu perceber, quantas vezes nesse salmo, o salmista, em meio à sua grande angústia, ele invoca a Deus? Por exemplo, só dos primeiros 4 versículos desse salmo aqui, 5 vezes ele invoca a Deus, e na sua Bíblia aí deve estar o Senhor maiúsculo, que vem de Jeová, ou de Jeová, como alguns falam, mas a palavra certa é Jeová, que traz particularmente o nosso Deus como um Deus redentor e um Deus libertador. 5 vezes, só nesses 4 primeiros versículos. Se há um ponto de virada nesse salmo, é exatamente aqui, quando ele invoca ao Senhor, quando ele clama ao Senhor, quando ele pede socorro pelo Senhor. Repare que a oração de Davi não tem nada a ver com seus méritos. O salmista reconhece a justiça de Deus e que ele deveria ser condenado. Versículo 4, finalzinho do versículo 4, o versículo 5 ele fala que apartai-vos de mim todos, lá em cima, né? Livra minha alma, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? E depois o seu clamor é com base na graça de Deus. Salva-me por tua graça. Então nós vemos isso. Ele jamais faz nada por mérito seu. E ao chegar no versículo 8, esse texto então sofre uma mudança tão radical que a gente tem até dificuldade em explicar de forma adequada esse texto. Isso só eu não. São vários comentaristas. Porque ele muda de tal forma. É como aquela ilustração daquele que desce quebrado e humilhado e levanta exaltado. A mudança aqui é muito grande. Mas o fato que nós chegamos à conclusão aqui é que Deus respondeu à oração do salmista. O salmista pediu por misericórdia, o salmista pediu por libertação, e Deus respondeu a sua oração. E quando ele respondeu a sua oração, aquilo que era o seu opróbrio, aquilo que era a sua vergonha, aquilo que arrebentava com toda a parte emocional, a parte física, a parte espiritual dele foi restaurada. Então ele muda a sua postura. No entanto, ele fala: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Por quê? Versículo 8: porque o Senhor ouviu o meu lamento. Aquele homem debilitado, temeroso da ira de Deus, agora ficou em paz, ficou ousado, ficou corajoso. Aquele homem que sofria, andava cabisbaixo, que não conseguia dormir direito, porque ficava como leite, como se fosse um terror na vida dele. Agora ele fala que Deus ouviu a sua súplica e que o Senhor acolhe a sua oração. Aquele homem que tinha a sensação de que Deus não estava perto dele, aquele homem que tinha a sensação de que o Senhor havia abandonado, agora é aquele que enche a boca para falar que o Senhor ouviu a minha oração. E isso é o que Deus faz na vida do homem e da mulher que se colocam diante de Deus, pede por perdão e graça, confessa o seu pecado
e entrega o seu coração ao Senhor Jesus, ele nunca mais será envergonhado pelos seus inimigos. Sabe por quê? Porque foi Deus quem o justificou. Os seus inimigos poderiam jogar diante dele aquilo que ele havia feito errado, mas agora ele sabia que tudo havia sido justificado. E o salmista conclui mostrando que ele não tem mais do que se envergonhar, que ele não tem mais do que esconder dos seus inimigos por causa dos seus atos, porque o que era o motivo do seu opróbrio, o que era o motivo da sua vergonha, o que era o motivo do seu temor, foi retirado. É o que vem falando aqui no versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Quando ele termina o versículo 10 falando: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. É porque quando o povo chegava diante dele, sabia que ele havia sido transformado, que aquilo que o preocupava já teria sido tirado da vida dele. E o Novo Testamento, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós aprendemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantas e quantas pessoas não conseguem dormir por causa daquilo que o seu passado lhe condena, ou daquilo que tanto remói o seu coração? Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque foi cancelado toda a dívida que era contra nós. Toda a dívida Jesus removeu totalmente na cruz do Calvário. Isso que Paulo fala lá em Colossenses. Aquilo que era o peso sobre as nossas vidas, aquilo que nos esmagava, aquilo que acabava com o nosso emocional, aquilo que acabava com o nosso físico, aquilo que nos torturava, que nos espremia, que nos deixava sem dormir, foi tirado, foi rasgado, foi jogado sobre Jesus na cruz do Calvário. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações ao meu e ao seu coração. Primeiro, eu quero dizer para você que ainda não experimentou esse alívio, que ainda não experimentou essa libertação, que ainda não experimentou esse perdão e graça, que ainda não experimentou essa esperança eterna. Eu quero dizer para você que esse convite é para você. A palavra do Senhor fala que com sua boca confessar e com seu coração crer, verdadeiramente será salvo. E o que Ele nos pede, que a palavra do Senhor nos pede, é para que nós reconheçamos os nossos pecados, entreguemos ao Senhor e creiamos nele como único Senhor e Salvador. E para você, a minha oração é para que você seja transformado e liberto, que você seja livre e viva em paz. E daqui a pouco eu quero orar com você. Mas nós também precisamos, como aplicação ao nosso coração, lembrar que nós não podemos menosprezar os efeitos físicos, emocionais e espirituais do pecado na humanidade. Isso tudo que nós vivemos, tudo que nós estamos passando, é efeito do pecado na humanidade. Talvez não de um pecado individual, meu e seu, mas de um pecado em geral. O pecado nos destrói, porque o pecado nos afasta de Deus, porque o pecado nos leva à morte espiritual. E muitas vezes nós corremos o risco de brincar com o pecado, de flertar com o pecado, como se ele não nos destruísse, como se ele não fizesse mal nas nossas vidas. Mas ele acaba conosco. Em segundo lugar, a libertação veio por Cristo Jesus, na redenção das nossas almas. O motivo do nosso choro acabou. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. A palavra do Senhor fala que quando o pecado entrou na humanidade, o homem então experimentou a morte espiritual, a separação eterna de Deus. E como morto ele não teria condição nenhuma de se chegar diante de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, como diz 1 João capítulo 4, versículo 9, pelo seu infinito amor, provou seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o Filho dele para morrer pelo meu e pelo seu pecado. E uma vez que ele morreu na cruz e venceu a cruz, ele levou ali sobre ele os nossos pecados, e nós hoje podemos experimentar a vida, podemos experimentar a libertação, podemos experimentar a paz que só Ele pode dar. E hoje
nós podemos ter a esperança na vida eterna com o Senhor. Nós podemos pôr a cabeça no travesseiro tranquilo e dormir, sabendo que se nós não levantarmos aqui, nós acordaremos na glória com o Senhor. E isso é maravilhoso. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para Deus colocar essa convicção no meu coração, no seu coração, e principalmente com você que ainda não experimentou dessa bênção na sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Deus, porque o motivo do nosso choro foi levado na cruz do Calvário. Nós te glorificamos, Senhor, pelo perdão e graça dispensados a nós. Que o Senhor, ó Deus, possa inundar o coração do teu povo da paz que vem do Senhor, do alívio, Senhor, do perdão dos nossos pecados. Que o Senhor possa, ó Deus, mostrar, Senhor, a esperança de servir ao Senhor. E aquele, Senhor, que ainda não pôde, ó Deus, ter a sua alma aliviada, que eles possam, ó Deus, crer no Senhor como Senhor e Salvador, e que onde ele estiver, ele possa clamar, Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que possa confessar os pecados diante do Senhor, clamar por libertação, e então, Senhor, experimentar essa viva esperança de poder ter o alívio, a paz e as suas orações atendidas diante do Senhor. Abençoe, Senhor, cada família. Abençoe, Senhor, cada casa aqui representada. Aqueles, ó Deus, que têm passado por lutas, por dificuldades, traga alívio, Deus. Alívio financeiro, saúde, Senhor, para aqueles que estão doentes. Continue, ó Deus, cuidando do seu povo no meio dessa pandemia. Cuida da saúde emocional do teu povo no meio de reclusão e de quarentena. Cuide, Senhor, de cada um dos nossos familiares. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana em Cristo Jesus.